Ao constatar isso, nos é possível compreender por que o brasileiro é tão desinteressado assim por política. Há até quem diga que se o brasileiro se interessasse por política como quem se interessa por futebol, o país seria outro totalmente diferente. E há muita verdade nessa observação. Porque se nós pensarmos bem, por que o brasileiro gosta tanto de futebol? Por que isso é uma paixão nacional? Por que se fala tanto de futebol? Por que a mídia cobre tanto esse esporte? Vocês já pararam para pensar nisso? Porque há uma identificação indireta entre o torcedor e o seu time. Não há dúvidas, você percebe? Quando o cara começa a torcer para um time, ele passa a conhecer esse time. Quem são os jogadores que jogam no seu time? Qual é o técnico, a diretoria? Quando esse time vai jogar? E quando esse time joga, que ele vai num estádio, ou se não ele assiste no seu sofá pela televisão, ele olha aquilo e ele está sabendo o que está acontecendo ali a todo momento. Os caras que estão jogando bem, os caras que estão jogando mal, se o time ganha, se o time perde. Então, tudo isso é muito direto, é muito identificável. E é por isso que, em pouco tempo, o torcedor de futebol passa a se identificar absolutamente com o seu time. Ele sabe o que acontece com esse time. Tudo é direto, tudo é facilmente identificável, facilmente compreendido por ele. Então, quando esse time ganha, ele fica alegre. Por quê? Porque ele se sente parte desse time. E quando esse time perde, ele fica triste, justamente pela mesma razão, pela identificação. Mas enquanto a política, há uma identificação entre o eleitor e o seu representante, aqui no Brasil, o seu representante político? Não há nenhuma identificação. Esse sistema do voto proporcional, ele leva a isso. Ele, ao contrário de levar à identificação, ele faz justamente o contrário. Ele faz com que o eleitor não se identifique com o seu representante. Mesmo que esse cara tenha votado em determinado candidato que se elegeu, mas parece que os políticos estão em uma dimensão, estão num universo paralelo que não condiz com a vida prática do eleitor. Então não há interesse. Sabe, a mídia cobre, como eu já falei, os escândalos de corrupção, porque político aqui no Brasil aparece só em dois momentos. É quando o cara aparece no jornal por algum escândalo que ele tenha se envolvido, ou no período eleitoral. Tirando isso, parece que os caras somem. Eles evaporam. Você não sabe onde o cara está. Diferente do futebol, né? O futebol você está acompanhando ali o andamento daquilo tudo. Você está sabendo, é fácil você identificar se o seu time está indo bem no campeonato ou não. E até você se envolve com aquilo, que você começa a conversar com outros torcedores do seu clube e falar, poxa, mas se o técnico fizesse isso, fizesse aquilo, então há um envolvimento. E isso aumenta a paixão, porque a identificação. Com a política não existe essa identificação. Mesmo porque é uma diferença muito grande entre o futebol e a política. Com o futebol, você vê os caras lá jogando e você sente que eles estão jogando para você. O cara vai lá e faz um gol e ele vai comemorar com a torcida. Então significa o quê? Que ele está fazendo para o torcedor, para você. E você sente isso, você fala assim, todo aquele esforço, toda aquela correria, o cara está correndo para ele marcar o gol, para o time fazer o gol e se voltar para a torcida, para ver essa comunhão. Já na política, isso não existe. Na política, a sensação que dá, primeiro que você não consegue identificar quem é quem na política. Você não consegue saber quem é o seu representante. E mesmo os caras que estão lá, a sensação que dá é que os caras, quando eles marcam um gol, quando eles conseguem alguma coisa, eles conseguem para eles. Não é como se eles conseguissem para o seu eleitorado. Então, isso cria
uma distância entre o representante e o representado muito grande, intransponível na maioria dos momentos. Porque o representante, ele não se sente representado. E aí, quando acontecem os escândalos de corrupção, isso só piora. O cara se sente até traído. No futebol, quando alguém joga mal, um jogador joga mal, mas você vê que o cara, na grande maioria, ele está tentando jogar bem. Ele está tentando fazer a coisa por você. O futebol passa isso, por isso que o futebol ele é tão apaixonante. Agora a política é o inverso. A política aqui no Brasil, os caras só aparecem em escândalos de corrupção, ou se não para te pedir voto. Então isso significa o quê? Que os caras estão fazendo o jogo deles. E é esse sistema de voto proporcional que acaba tornando isso mais perceptível ainda, e aí contribuindo para isso, contribuindo para essa distância.